Bruno, Kelly, Ronilda, Flaviane, Miriam, Marcela, Emanuele. Eu vou anotar aqui 15 minutos para que vocês possam estar realizando. E a outra semana, ou se der essa semana ainda, né, para terminar e já sair de férias, voltando de janeiro, né? Aí eu preciso das provas, os 5 sermões, né? Vocês vão escolher os 5 sermões: analítico, textual puro, inferência, temático e expositivo, né? Então, queremos assim que vocês preparem o sermão para janeiro e fevereiro vocês estarem pregando nas igrejas aqui em Barão e Santa Bárbara também, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos ver todos aí. 8 pessoas, 7 comigo, 8. Espera mais um minutinho, viu, irmãos? Para nós iniciarmos rapidinho, tá? Às 20 horas e 5 minutos. Aqui são 20 horas e 3 minutos. Daqui a 2 minutos estaremos entrando para iniciarmos aqui com os irmãos iniciando a pregação. Queremos ver aí, né? Desenvolver, que vocês possam estar trabalhando nisso, né? Aprender, desenvolver. Como diz Paulo a Timóteo, capítulo 3, 4, versículo 16, 13 e 16, né? Continue fazendo isso para que o teu manifestamento seja, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ok? Um minutinho só. Amém, irmãos? Vamos lá, então? Amém. Tá aí? Lucindo vai iniciar, então? Vou ver se... Tá. Lucindo, tá aí, então, Lucindo? Tá ao vivo? Boa noite, né? Aí, Elston, Ronilda, Raema, boa noite. Pastor, Oi, tá ouvindo aí? tá tudo ouvindo, tá tudo bom. Eu tô tomando couro com esse áudio aqui hoje. Tá. Vamos iniciar com você, então, Lucindo? Mas fica à vontade. Então, eu vou tirar o meu vídeo e o áudio aqui, você começa, ok? Eu vou somente anotar o horário. Vamos lá, para começar?
Ok, Luciano, pode começar, viu? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Que a bênção e a graça do Senhor recaia sobre cada um e que nós possamos nessa noite experimentar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje, que nós vamos meditar é em Lucas, no capítulo 10, versículo de 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. E assim diz a narrativa da palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída e muitos serviços. E aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte, ou a boa parte, a qual não lhe será tirada. Percebemos então, amados irmãos, que Jesus, de um lugar na sua caminhada cotidiana, entra então à aldeia e ali naquela aldeia encontra pousada. Pousada em um local onde costumeiramente ele estava, porque a casa é Maria e Lázaro. Nesse dia, ele se faz presente nessa casa e aí as pessoas ao redor dele. Maria vai aos pés de Jesus e ali começa a ouvir a palavra. O desafio doméstico a qual ela atribuía a ela já ficou em segundo plano. Não era mais importante. Porque estava alguém ali que precisava, que queria ter então toda a atenção daquele Senhor Jesus Cristo. A intimidade com a pessoa de Jesus era muito grande. Visto que Marta, então o Senhor que vai repreenda Maria para que ela pudesse ajudar nos afazeres domésticos. E aí a gente vai percebendo nesse trecho da história aquilo que é cotidianamente nossa vida, duas vertentes. Uma qual conhece o Senhor, mas que os afazeres da vida tomou conta dela e ela não percebeu ali naquele momento a grandeza de quem estava com ela, sabendo ela que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aquele momento, então, de Marta, a tribulação aos serviços domésticos, impede que ela aproveite também daquela oportunidade de perceber um Senhor Jesus, Deus, dentro de sua casa. Eu trago para a nossa vida espiritual dentro da nossa casa e às vezes como Marta não os percebemos. Às vezes como Marta não percebemos a palavra que Jesus tem lançado sobre e que tem valia na nossa vida, mas a tribulação, momento de dor, momento de sofrimento, momento de angústia, momentos da vida e que a gente não coloca o Senhor Jesus no centro da nossa atenção. Maria, percebendo tudo isso, ela se prostra aos pés de Jesus. E como nós
temos agido diante de Jesus? E como nós temos nos postado diante de Jesus? Qual a importância temos dado a esse Senhor que fez por nós? Será que temos na nossa vida agindo assim como Marta? Será que temos na nossa vida agindo como Maria? A mensagem de hoje vem nos dizer assim que atado demais para ouvir Jesus. E esse é o tema. Atarefado demais para ouvir Jesus. Lava louça, lava roupa, arruma a cozinha, prepara um almoço, prepara a mesa, Senhor está falando, a palavra está sendo ecoada, mas não percebemos. Será que podemos, então, comparar Marta? Aquela passagem da semeadura, essa semente cai ali, em terreno onde os espinhos focam? Podemos. A tribulação não permite o germinar dessa semente, porque não estamos nos entregando inteiramente para que ela possa germinar, né, dentro de nós. E a palavra do Senhor não encontrou um terreno em Marta para que pudesse germinar, crescer e dar fruto. Amados, os afazeres domésticos foi de uma relevância maior. Por quê? Porque a casa dela estava cheia. Mas ela tinha que receber. A presença do Senhor se fazia ali. Agora, quantas vezes nós paramos para meditar e perceber também a presença do Senhor na nossa vida? Quantas vezes no culto ali na igreja a gente passa por culto e que mensagem que foi pregada? Nós estamos inseridos no meio, nós estamos no meio, mas não estamos colocando atenciosamente no meio, dando a atenção ao Senhor aquilo que é necessário para nós. E Maria, então, escolhe a melhor parte. Maria, então, ela abre mão de tudo aquilo que Marta estava fazendo para poder entrar na intimidade de Jesus, ouvir de Jesus, conhecer Jesus, observar os detalhes daquilo que estava passando aquele momento ali, observando Maria, então, ao contrário de Marta, um coração que estava sufocando a palavra, Maria não. Maria, um coração preparado para acolher, porque colocou Jesus como centro da atenção. Como então Jesus como seiva? Maria sugando a seiva de Jesus. Maria experimentando, está adorando o Senhor e aprendendo. E se colocando como terreno fértil, acolhedor, porque destinou o seu tempo a apreciar os amados. E como tem nós doado o nosso tempo ao Senhor? Como temos vivenciado na nossa vida esse momento onde abrimos espaço na agenda diária para poder dar importância ao Senhor? Como tem sido o nosso dízimo do tempo dedicado ao Senhor? É uma reflexão que eu trago para mim em primeiro lugar, mas que é para lançar os irmãos para que nós possamos, então, nessa meditação do meu eu interior, saber o espaço eu estou dando na minha vida para que Jesus age.
para que Jesus fale, para que eu ouça Jesus, para que eu perceba a mão do Senhor sobre a minha vida. Essa é uma grande virtude que a gente precisa de ter, é de dedicar nosso tempo ao Senhor, não permitir que as tarefas diárias, que as nossas situações de vida, quer seja no trabalho, condição de trato familiar, na nossa vida como um todo, não deixar espaço para Deus, não deixar espaço para que Ele possa agir na nossa vida. Nessa situação, nós vamos perceber que quando nós agimos enquanto Marta, nós vivemos o agitamento da vida cotidiana, mas o esfriamento da nossa fé diante de Deus. Por sua vez, quando abrimos mão daquilo que é importante, que é necessário da gente fazer, para dar espaço a Jesus Cristo na nossa vida, nós entramos em sintonia com Deus que se dá e acha aquele que vê aquilo que o Senhor dá. A experiência que Maria teve com Jesus naquele dia não foi percebida, porque vedado os olhos estava para a realidade que estava acontecendo dentro da sua casa. Quantas das vezes, amados, nós também não enxergamos a realidade das coisas dentro da nossa casa? Quantas das vezes estamos vivenciando a vida e quando o dia passa, semana passa, mês passa, nós percebemos que foi tão pouco a minha entrega a Jesus. Foi tão pouco. Foi muito pouco. Amados, acolher a Jesus é colocar ele no centro das atenções. Maria e Marta acolheram Jesus. Maria deu importância à pessoa de Jesus. E Marta deu importância aos afazeres. Acolher Jesus à nossa casa é convidar para a ceia e com ele ceiar. Acolher Jesus na nossa vida é permitir o adentrar de Jesus na nossa história, no mais íntimo daquilo que nos é escondido. É permitir Jesus adentrar cada cômodo dessa casa, da nossa vida, e mudando a nossa história. Por quê? Porque a gente passa a ter intimidade com o Senhor. É a diária de cada dia que precisamos de ter essa intimidade com o Senhor, entrar na consciência do Senhor e começar a perceber o que o Senhor tem para mim e para você, meu irmão. Para mim e para você, minha irmã. Amados, que nós possamos ser como Maria. Que nós possamos ter de Marta o zelo e cuidado pelas coisas, porque é necessário, mas sabendo que não é mais importante que a presença de Jesus. Tudo aquilo que é preciso de eu fazer, ele pode ficar um segundo plano para colocar Jesus na minha e na dele. Então, que nós possamos ter essa certeza que nós precisamos ser adoradores assim como Maria. Permita-te ser assim, porque quando assim nós o somos, nós vamos percebendo o quanto o Senhor vai trabalhando em nós e o quanto a gente vai ser melhor. Não é que Marta seja pior. Não se permitiu entrar na intimidade do Senhor naquele dia. A preocupação da vida não pode nos afastar do Senhor. Fiquemos, então, atentos a essa situação. Amados,
Para concluir, eu quero dizer que Jesus Cristo só é o Senhor da nossa vida, da nossa história, quando nós permitimos o agir de Deus na nossa vida. Quando colocamos Jesus Cristo em destaque na nossa história. Quando nós abrimos as portas das nossas, assim como Marta, porém, agir como Maria. Porque assim como Maria, nós vamos então adorar a um Deus uno, trino, santidade pura, divindade. Porque esse Deus que vai agir na minha história, na sua história, e vai nos transformar para uma vida nova. Louvado seja o Senhor que nos dá a oportunidade a cada dia de estar na tua presença. Eu agradeço os amados irmãos, agradeço o pastor pela oportunidade de falar um pouco desse Cristo que tem mudado a minha vida e com certeza está mudando a vida dos meus irmãos em Jesus. Amém. Amém. E Deus abençoe o irmão Lucindo, Deus abençoe a todos. Irmãos, qual foi o tipo de pregação do Lucindo? Textual puro? Então, textual puro. Mais alguém? Textual puro. Duda botou analítico, textual puro, expositivo. Tá. Sermão expositivo é um sermão que você vai usar, um estudo bíblico bem aprofundado, onde você vai usar várias partes da Bíblia para você enriquecer, e além de enriquecer, você trazer uma verdade profunda. Isso é um sermão expositivo. Na verdade, foi textual puro, viu? Foi textual puro. Mesmo ele fazendo as perguntas, mas não foi pergunta do texto. Tá? Não foi pergunta do texto. Foi a pergunta dele, não do texto. Por exemplo, ou seja, um analítico. Porque Deus amou o mundo. Aí, por que Deus amou o mundo? Né? Como Deus amou o mundo? Como Deus fez para que o mundo fosse amado por ele? Aí é um analítico, viu, Maria Eduarda? Muito bem. Deus abençoe, Lucindo. Depois eu quero a cópia dessa mensagem, viu? Em nome de Jesus. Parabéns, Lucindo. Pastor, Oi. o senhor não me aperta com cópia, não, filho. Eu escrevi aqui, mas tudo que eu escrevi aqui está completamente diferente do que foi falado, meu amigo. Ah, tá. Mas está separado aqui, eu mando para o senhor para ficar tranquilo. Ok. Eu preparei, sabe, pastor? Mas acontece que não saiu muita coisa do que está escrito aqui, não. Ah, tá certo, tá certo. Tá bom, obrigado, pastor. Deus abençoe, Lucindo. Amém, o senhor também, obrigado. Ok. Então, vamos para outro irmão? Alguém tem mais a falar sobre a coisa de Lucindo? Sobre a mensagem dele? A irmã Kelly está aí? Kelly? Kelly está aí, gente? Oh, meu Deus, cadê Kelly? Tá. Flaviane. Nem Kelly, nem Flaviane. Muito bem. Marcélia, está aí? Marcélia está, né? Vamos lá, Marcélia. Agora a senhora, então? A irmã Marcélia está aí? Não está não, né? Raema está aí? Oi. Ah, peraí. A irmã Raema está aí? Não pode não, não pode não. Então vamos ouvir a irmã Marcélia logo após a irmã Raema, ok? Eu estou. Pronto, vamos ouvir a irmã Marcélia e depois a irmã Raema, tá bom? Marcélia, tem 15 a 20 minutos para estar ministrando essa palavra agora. Fica à vontade. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. A minha mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo do 1 ao 9.
que diz assim: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíis do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O tema da palavra é reconstrução. Essa mensagem, né, nos traz várias situações que, se a gente for dialogar sobre essa palavra, a gente vai ter vários temas que podem ser abordados. Mas no meu coração tocou como a reconstrução. E eu vou falar um pouquinho de quem foi Ageu. Ageu, ele foi um profeta que veio pós-exílico, após o retorno dos babilônicos, né, dos exilados na Babilônia, durante 70 anos de exílio, o Ageu veio e Deus ali levantou o Ageu como um profeta. O Ageu, ele testemunhou tudo aquilo que foi vivido por aquele povo e no momento apropriado foi usado por Deus para aquele povo. Ageu viveu no templo da reconstrução do templo de Jerusalém. Ele pode ser chamado de profeta do templo. O primeiro templo foi edificado por Salomão, no auge do poder de Israel. Era enorme e magnífico. Era todo decorado e construído com os materiais mais preciosos. No entanto, foi destruído por Nabucodonosor e o rei da Babilônia. Provavelmente, Ageu deve ter regressado a Jerusalém com Zorobabel e o Josué. E Deus usou o Ageu para poder profetizar na vida daquele povo, e acabou que ele encorajou o Zorobabel e o Josué a ter aquela atitude de liderar aquele povo. E essa mensagem fala sobre a reconstrução daquele templo. E essa reconstrução, tiro ela agora para analisar em cima daquilo que a gente vive. Então, a gente vai refletir sobre Ageu, sobre a reconstrução e sobre a glória da segunda casa. Ageu, ele foi usado para profetizar sobre aquele povo e encorajar Zorobabel. Fazendo nesse momento uma alta análise de nossa vida, nós estamos como Ageu, encorajando aquele povo e encorajando Zorobabel e Josué, permitindo ser usado por Deus? Quando Ageu ali, ele tem essa experiência com Deus, e Deus faz com que ele traz a ele, né, essa profecia, e o Ageu faz essa profecia para aquele povo, aí a gente traz para a gente aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A gente tem feito aquilo que ele tem nos levantado para fazer. Será que a gente tem feito aquilo? Ou estamos como Zorobabel, precisando ser encorajado? Como estamos vivendo? O primeiro templo era cheio de preciosidades, o que dificultou o segundo para aquele povo. Será que estamos vivendo apenas de aparência? Aquele povo, como o primeiro templo, ele era cheio de coisas que atraía os olhos. Não que ele não tivesse ali a parte espiritual, mas tudo aquilo que de bem material existia naquele templo encantou todo o povo. Será que a gente também tem vivido assim,
encantado por uma aparência e esquecendo de trabalhar, de ver ou perceber aquilo que tem, a essência que cada pessoa tem, que cada um de nós temos? Do Senhor é o ouro e a prata. Assim como diz o versículo 8 dessa mensagem, a glória do Senhor não está nos materiais, mas sim no coração, na essência de cada um de nós. O segundo tema que eu trago como reflexão é a reconstrução. O que estamos reconstruindo ou precisamos reconstruir? Temos sonhos, projetos, casamentos, relacionamentos, família, trabalho, ministério. A gente passa a nossa vida planejando algo. Eu falo que esse ano, devido a um monte de situação, e depois que acontece, a gente vai passando, igual eu, depois da perda da minha mãe, aí a gente começa a pensar, será que vale a pena a gente planejar? Mas o ser humano, ele é movido a esse planejamento, a sonhos, a projetos, porque se a gente não tiver isso, a gente está vivendo por viver, vamos colocar assim, né? Então, a gente vive a nossa vida planejando, mesmo com todas as situações que a gente tem passado. O que o Senhor colocou no nosso coração, ou tem colocado, aquele presente que Ele nos deu e estamos deixando guardado. Não estamos usando, deixamos de lado, ou até mesmo rejeitando, sem ao menos perceber. O Senhor, Ele nos presenteia, muitas vezes, com os nossos sonhos e projetos que a gente pede ao Senhor, que quando Ele coloca na nossa mão esse presente, o que a gente faz com ele? A gente corre atrás para que esse presente que Ele colocou em nossas mãos, ele venha se tornar realidade, ou a gente guarda esse presente? Ou muitas das vezes a gente, até sem perceber, passa esse presente para frente. Então, o que a gente tem feito com aquele que Deus tem colocado no nosso coração? Eu vou dar o testemunho de uma situação que a gente viveu a semana passada, que foi eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem o projeto, esse babá aqui, e a gente passou por uma fiscalização do Covid. E essa fiscalização do Covid, até no primeiro momento, quando veio, a gente pensou que era uma fiscalização normal, a gente está na onda verde, e essa fiscalização veio e olhou com o intuito de barrar isso que a gente está fazendo. Quando eu cheguei a conversar com o pastor, expliquei a situação, e aquilo já na primeira hora, a gente tem um baque, né, que a gente não espera isso. Ao conversar com minha irmã, ela falou que poderia ser uma denúncia. Então, aquele projeto, aquele sonho que Deus tinha colocado no coração da gente, aconteceu eu não vou falar que é a primeira pedra, mas veio isso e a gente era algo que a gente não estava esperando. Então, ali já dá na gente aquele choque. Quando foi na segunda-feira, eu recebi uma notícia lá na folha que foi preenchida pela pessoa que fez a fiscalização, que era situação precária. Então, quando fala da situação precária, eu comentei com ele e falou, mas como que a gente vive numa situação precária? Porque se a gente mora na casa. Então, a gente depara com uma situação onde você vê a todo momento a pessoa querer barrar aquilo que você está desejando, que é o seu projeto, que é o seu sonho, mas eu comentei que se Deus colocou antes de nascer no nosso coração, nasceu no coração de Deus primeiro. Então, se Ele colocou esse projeto nas nossas mãos, não tem homem que vai fechar. Eu creio nisso. Então, assim é com cada situação. Às vezes é uma carteira de motorista, é uma faculdade, é um casamento, é uma casa própria que a gente está lutando para poder construir, para conseguir ali sair do aluguel. É um ministério que Deus tem mostrado, tem colocado no coração da gente aquele ministério, as dificuldades, muitas das vezes, faz a gente ficar com esse presente que Deus tem colocado em nossas mãos guardado. Então, essa noite eu creio que Deus vem trazer para a gente, para que a gente possa refletir sobre essa reconstrução, aquilo que a gente precisa trabalhar em nós e precisa crer nele. Que aquilo que Ele colocou em nossas mãos,
A obra que ele começou a fazer, ele é fiel para terminar. Busquemos reconstruir como pessoas. Não permitir que a essência do primeiro amor venha acabar. Que venhamos pedir a Deus que seja reconstruído todos os dias essa aliança com o Pai. Essência do primeiro amor. Essa essência do primeiro amor, todo mundo fala comigo, Marcelo, é assim mesmo, novo convertido, quer estar na igreja toda hora, quer estar ali dentro, fazendo do Senhor, mas a gente não pode permitir que isso venha acontecer só nesse primeiro ano. A gente tem que pedir ao Senhor para que toda essa sede do amor dele, toda essa vontade que a gente tem, que ela venha permanecer ali, perseverar durante toda a nossa caminhada com ele. Eu acredito que a gente tem que quebrar muito tabu, e um deles é esse, de colocar como se a gente converteu, que seja só naquele começo ali, que a gente venha pedir a Deus que ele venha nos alimentar, que essa reconstrução venha ser feita todos os dias mesmo. A gente, como filho do Senhor, como servo do Senhor, para que a gente possa querer estar no caminho, na presença dele, cada dia mais e mais e mais. E como terceiro e último da nossa reflexão é a glória da segunda casa. No texto fala que a glória da segunda casa seria melhor do que a primeira. Hoje Deus está trabalhando em cada um de nós a reconstrução, aquilo que ele nos deu, e muitas vezes as dificuldades, a insegurança, a crítica de alguém, os empecilhos nos faz desistir. Mas o Senhor quer reconstruir algo em nós. Ele nos permite começar. Aquilo que vem do Senhor nos traz paz. Então, o que o Senhor deseja reconstruir hoje em cada um de nós é aquilo que não trará confusão, pois o Senhor traz paz. O Senhor não é o nosso Deus, ao nós servimos, não é um Deus de confusão. E também nos atenta a voltar à volta do Senhor, pois assim como diz o louvor, o Rei está voltando. Tudo aquilo que temos passado aqui, tribulações, sofrimento, perseguição, está acabando, pois ele está voltando para nos resgatar para a sua morada, a glória da segunda casa, assim como diz a palavra. Neste lugar dei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa terceira e última reflexão que fala da glória da segunda casa, o Senhor quer traz para a gente noite, é se reconstruir que ele tem para cada um de nós, aquele projeto, aquele sonho, aquele ministério, tudo aquilo que ele já colocou no nosso coração, no nosso momento de intimidade com ele, e que a gente colocou uma pedra, que a gente está deixando esse presente guardado, ou que a gente está deixando ele, passou ele para frente, que hoje ele está reconstruindo isso em nós, está resgatando esse presente, para que a gente possa reconstruir aquilo que ele colocou em nossas mãos, e que a gente venha ter a certeza e a convicção que o que ele começou, ele vai terminar. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E fala também, traz para a gente como reflexão isso que a gente tem passado. Tudo isso que tem acontecido no mundo e que a gente tem visto que são sinais da volta do Senhor. A gente tem o livro de Apocalipse mesmo, eu tenho um pouco de receio de ler ele, mas a gente vê que ele antes trazia para a gente algo que ia acontecer. Hoje a gente lê como um manual, porque são coisas que estão acontecendo. Então, que a gente venha ter também essa certeza no Senhor, se a gente tem alguma coisa que precisa ser trabalhada em nós para nos fortalecer, para estar ali na presença do Senhor, para estar buscando mais essa intimidade com Ele, que a gente venha buscar reconstruir isso, porque Ele está voltando. E aqui a gente tem também, como exemplo, porque a glória da segunda casa será muito melhor. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é junto dele. Então, que a gente venha trabalhar em nós essa reconstrução, para que a gente possa estar preparado. Eu creio que todos que estão ouvindo essa mensagem agora estão preparados para a volta do Senhor. E para encerrar, eu deixo o livro de Jeremias, 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar
de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É a mensagem que eu deixo para todos nós nesse dia. Amém? Amém. Parabéns, abençoe. Marcele, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Irmão, qual foi o tipo de mensagem que ela pregou? Tipo de mensagem que ela pregou? Amém, irmão? Qual foi o tipo de mensagem que a Marcela pregou? Tem que falar, né, irmão? Eu quero que vocês desenvolvam, aprendam isso. Você ouvir a mensagem. Sermão textual por interferência, pastor? Sermão textual por inferência. Foi inferência, não é interferência, desculpa. Qual foi o texto que ela usou? Jeremias. Você também, um sermão expositivo. Foi por inferência, pelo fato de ter o tempo curto, mas ela poderia abranger mais esse estudo, muito interessante, né? Ageu viveu junto com Zacarias, na mesma época, viu? E quando ele diz que a glória da segunda seria maior do que a primeira, ou melhor, porque o templo que o povo estava construindo foi muito diferente do templo que Salomão construiu. O templo de Salomão foi algo assim inexplicável, magnífico, né? E o segundo templo foi a coisa simples, né? Mas é na simplicidade que Deus derrama a sua maior glória. É isso? A glória da segunda casa. Está lá em Ageu, capítulo 2:9, viu? Ageu 2:9 diz isso. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tá bom? Professor Marcélia, mais uma vez, pelo seu trabalho, pelo seu denudo aí. Se dedique mais a esse estudo que você fez através de Ageu, viu? Vocês têm livros aí, aquele livro que eu passei sobre homilética, né? Você pode estudar, pode tirar mensagem, estudar, através daquela você forma a sua, não é isso? Amém, irmão? Deus abençoe, viu? Raema. Agora é Raema, né? Amém, Raima? Tá aí, Amém. Beleza, Raima, fica à vontade, viu? A partir de agora, às 20h44, 20 minutos, viu? Porque 9 horas vai encerrar, viu? Tá bom. Aí já tem às 21h15, tá ok? Raima, pode começar, viu? Ok. Graça e paz, irmãos. Hoje Amém. a minha mensagem vai ser em Marcos 4, do versículo 35 ao 41. O tema da mensagem é Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passaremos para a margem. Deixando a multidão, eles os levaram consigo, assim como estavam no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que só estão tímidos? Ainda não tens de fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é esse? Até o vento e o mar lhe obedecem. Nessa passagem, Jesus iam atravessar de uma margem para outra do Mar da Galileia. Porém, no meio do caminho, houve uma grande tempestade. Pelos discípulos do ser experiente, conhecer aquelas águas, eles tentaram fazer tudo para o barco não encher, porém eles não obtiveram sucesso e eles chamaram Jesus. Nessa passagem nos ensina que a tempestade é um processo. Nós hoje passamos, pode ser algum problema que a gente tem em casa ou alguma coisa que a gente tem
passado. Então, essa tempestade é só um processo para a gente receber o milagre que a gente busca e a gente aprender também com essa tempestade a confiar em Deus, a adorar a Deus, porque Deus não quer simplesmente uma adoração, Ele quer o adorador. E nós aprendemos também com essa mensagem que uma hora a tempestade vai passar. Pode haver qualquer coisa, mas uma hora ela vai passar. Nós não devemos temer diante das tribulações. E nós vemos nessa mensagem também que Jesus mostra Jesus como um ser humano, porque no versículo 38 fala que Jesus estava na polpa dormindo. Acredito eu que Jesus deve estar cansado por ter passado pela multidão, curou, então ele estava ali descansando. E mostra que a tempestade só se acalmou quando os discípulos procurou por Jesus. Muitas vezes a gente resolveu os nossos problemas com as nossas mãos, é algo que Deus quer que a gente o busque, que a gente procura entender, saber o que Ele quer para a gente. E no versículo 40, Jesus não repreende os discípulos porque ele tem medo. Simplesmente pergunta para ele por que eles não têm fé. Que às vezes a gente acha que ter medo vai nos atrapalhar, que Deus vai nos repreender, mas a verdade é que o medo faz parte da nossa vida. Mas a gente tem que ter fé para seguir e confiar que Jesus pode fazer qualquer coisa, pode fazer grandes milagres, como já fez nas nossas vidas. E a conclusão, antes de receber a vitória, Deus nos faz passar pela tempestade, que a tempestade é só um processo para a gente amadurecer, para a gente ter uma intimidade mais com Deus, para uma adoração de verdade, e que Ele acalma a tempestade no momento certo. Não vai ser no momento que a gente quer, vai ser no momento que Deus quer, porque depois da tempestade vem sempre a bonança. Foi isso que eu preparei para hoje. Ok, parabéns, viu, Raima? Deus abençoe, viu? Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que você escreva aí qual foi o tema da mensagem da Raima, qual o tema, qual o tipo de mensagem, qual o tipo de sermão. Eu estou na dúvida, pastor, se foi por inferência ou o expositivo. Eu acho que é puro. Textual puro, viu, Miriam? Textual puro, viu? Ela só usou o texto. Ok. Ela pregou só o texto, muito interessante. Ok. E é uma coisa que ela falou muito interessante também. Deus não somente quer adoração, porque adoração católico faz, não é isso? Espírita faz. Deus quer o adorador. Né? O que é que diz João capítulo 4? O que é que diz lá em Crônica? Os meus olhos procuram os fiéis da terra para que me adorem. Sabe? Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. É isso? Muito bem. Parabéns, viu, Raima? Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou colocar aqui outra pessoa agora, não, porque senão não vai dar tempo e o sistema vai cair, a pessoa vai ficar sem pregar e fica chato, tá? 9h15 nós vamos continuar. E 9h15 vai vir Miriam. Só um minuto só, tá? Miriam, Ronilda, o Bruno. Miriam, Ronilda e Bruno, ok? E Emanuele, tá bom? Se der tempo, o Emanuele também entrar, tá bom? Se for 15 minutos, vai dar tranquilo, tá ok? Amém. Miriam, Ronilda, Emanuele e Bruno. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. E outra coisa, preciso que os irmãos tragam, envia para mim os 15 sermões, tá? Até o final do mês, tá? Porque janeiro e fevereiro vocês estarão pregando. Os irmãos de Santa Bárbara vão vir pregar aqui em Barão, viu? Manuele, Ronilda, Aielston, Marcélia, viu?
vai estar pregando, pastora Luciana, vão estar pregando aqui em Barão, tá? Vamos ver como é que vão fazer aqui, viu? A igreja já sabe que quando tem aula de homilética, o pessoal estuda aqui, viu? Ou prega, tanto aqui como lá em Santa Bárbara, ok? Se houver dificuldade para, no caso, a Raema pode pregar na congregação nossa em Santa Bárbara, viu, Raema? A irmã Roseline também pode pregar aí, viu, Roseline? Aqui na nossa igreja em Santa Bárbara, tá ok? Vamos fazer a escala, viu? Janeiro e fevereiro, e vocês vão estar pregando. Se preparem e isso que eu quero, que a melhor mensagem que eu avaliar, vocês vão estar pregando aqui na congregação, tá bom? Por isso que vocês pregam aqui. Para quê? Filtrar, é assim, não é assim, desse jeito. Mas está muito bom, viu? As mensagens estão muito boas. Deus possa abençoar, tá ok? Então, a Duda já colocou aí, né? Miriam, Ronilda, Emanuele, isso. E também o Bruno, né? Que vai estar ministrando. Outra semana, ou talvez essa semana ainda, para encerrar, irmão, vamos ver que dia a gente pode fazer aqui, tá? Aí vai vir Yeye também, que vai estar pregando, viu? Yeye, Flaviane, Kelly, tá? E o que estiver faltando, ok? Se hoje não der tempo para os 4 que estão aí, a Miriam, Ronilda, Bruna e a Emanuele, vai passar para sábado. Eu posso fazer sábado, de noite também, viu? Se puder. Se os irmãos não puderem, tudo bem. A gente deixa para terça-feira próxima. E terça-feira encerra esse ano, tá? E eu já vou enviar a apostila já do outro ano para janeiro iniciarmos, viu? Eu vou ver a data aqui e enviarei pelo grupo a data que vamos iniciar as aulas, tá? Ok? Provavelmente 8 ou 25 de janeiro, tá? De 25 de janeiro estaremos reiniciando a nossa aula, ok? Para o mês de junho, julho, nós temos a nossa formatura, tá bom? Em nome de Jesus, faltam 5 minutos. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade, viu, irmãos? Se tiver alguma pergunta, viu? A Raima vai pregar na Congregação Poder de Deus em Santa Bárbara. O Roseline também aí. Os irmãos de Santa Bárbara, da Congregação Nossa da Poder de Deus, vai pregar aqui em Barão. Segunda disponibilidade, viu? No caso, a Marcélia, a Duda, viu, Duda, se quiser. Se não puder, não, porque pode falar que vocês pregam em Santa Bárbara, tá bom? E outra coisa também é a disponibilidade do Aielsto, também trazer a folga dele, né? O Aielsto vai pregar aqui também, dia de sexta-feira. Aqui vocês vão pregar sexta-feira, viu? Aqui em Barão vão pregar sexta-feira, tá bom? Sexta-feira. Toda sexta-feira, cada sexta-feira, um irmão de Santa Bárbara vai estar pregando aqui. E cada quinta-feira, um irmão de Barão vai estar pregando em Santa Bárbara. Em nome de Jesus, viu? Que Deus possa abençoar. Vamos tomar um cafezinho no banheiro, alguma coisa, para retornarmos. Amém? 9h15, estaremos aqui, ok? Deus abençoe. Em nome